Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Laura. Eu sou a Gil. E esse é o nosso podcast. Bom, eu quero começar o episódio de hoje fazendo uma pergunta que provavelmente vai irritar alguém. Filme de super-herói é feito só para homens? E aí, gente? Nossa. Polêmico, né? Foi a Laura que levantou, viu? Esse tema, esse debate. Perdão. Mas eu levantei, mas vocês concordaram. Então, também tem essa. É verdade? Porque... Então, gente, porque assim, toda vez que uma mulher, a gente não pode falar que não é assim, porque é sim assim que acontece, né? Toda vez que uma mulher protagoniza um filme de super-herói e ele não funciona, parece, né, que aparece alguém pra dizer, tá vendo? O público não quer uma heroína. Aí quando o homem protagoniza e o filme fracassa, as pessoas encontram umas 50 explicações diferentes. Pois é, então, eles falam que o roteiro era ruim, o personagem estava desgastado, o público cansou da Marvel, o marketing foi ruim, a história não funcionou, a franquia perdeu força, enfim, tem muitas desculpas que podem, né, funcionar aqui nessa mesma frase. E igual a Laura falou, né, quando é uma mulher, a explicação parece ser muito mais simples, que ninguém quer ver uma mulher sendo super heroína. Porque, né, no final de 2025 e 2026 agora, colocou essa discussão de volta na mesa de um jeito muito interessante. Igual eu falei, a Laura trouxe esse debate, né, no nosso grupo com o Kenji. E aí eu pensei, gente, dá pra um tema interessante, porque eu também não tinha visto por esse lado, né? Já é uma coisa que eu tô percebendo faz tempo, gente, quando eu tô indo no cinema, principalmente eu tô percebendo no cinema, quando eu tô assistindo algum filme de super-herói, ou algum filme, assim, onde o personagem masculino, ele é grandioso, e daí com isso, né, a gente acaba voltando nessa discussão. Então a gente teve Superman, do James Gunn, temos Supergirl, que daí dá pra você perceber que são comentários diferentes, sabe? Superman não foi, assim, aquele boom, né, que fez, tipo, o filme, não foi todo mundo que amou, que eu acho que também a gente tá um pouco cansado de filmes de super-herói, né? Ah, eu gostei! Adorei! Não, eu gostei também, só que eu acho que, assim, eu gostei também do Superman, só que eu acho que, assim, não foi, tipo, nossa, o filme, sabe? Eu acho que faz tempo que a gente não fala, assim, de um filme da DC, né? Que fala, nossa, o filme da DC. Que eu acho que a gente já tá um pouco cansada das formulazinhas da DC, que não tá dando muito certo, né? Mas foi um filme bom. Só que daí a gente teve Supergirl, que Supergirl, eu não assisti até agora, gente, mas assista, é porque... Então, aí que tá vendo? Eu, uma mulher, Então... falando não assista filme de mulher, porque, gente... Não, mas o seu caso, acho que foi da atriz, Então, né? eu achei que era, mas não é, Laura. Será? Não é. O Kenji falou que era, gente, eu achei que era ranço também da... Qual é o nome da atriz lá? A Millie, né? A que faz Tipo o ranço lá... que você tem com o The Rock, né? Do The Rock? Será que não é? Horrível, gente. Horrível. Não é, porque eu consigo assistir coisas com a Millie. Porque assim, quando apareceu uma ideia de como seria a Supergirl no final do Superman, que eu acho que foi não sei se foi cena pós-crédito ou ela aparece no final, Foi. uma coisa assim, né? Foi sendo pós-crédito, acho. Aí eu falei, gente, eu confesso, eu nunca assisti nada de Supergirl, não sei como que é a personalidade da personagem, eu nunca li HQ, nunca vi nada, nunca assisti essas milhões de séries que tem da Supergirl, nunca vi nada dela. E eu achei, não sei se você vai assistir Supergirl pra você fazer essa comparação, eu nem sei se dá pra comparar, porque assim, eu fico pensando, né, veio essa reflexão na minha mente quando eu assisti Supergirl. Eu gostei muito do Superman, gente, eu não gosto do Superman. Eu odiei os filmes com o Henry Cavill, eu não assisti aquele Homem de Aço, nem sei se teve o segundo ou não, devo assistir assim, picotado, sabe, umas partes, porque, muito ruim. Aí eu assisti os que teve lá do Zack Snyder. Depois que eu peguei pra pensar, gente, é ruim também, hein? Nossa, eu gosto da vibe dark, mas é ruim. Nossa, é ruim que dói. Nossa, olha. E aí veio todo esse reboot da DC. A gente tem vários episódios comentando, né? Quando o James Gunn assumiu. Porque todo mundo gosta do James Gunn quando ele fez Guardiões da Galáxia, né? Ele sabe fazer filmes de super-heróis trabalhando em equipe, juntando super-heróis que ninguém dá bola nas HQs. E aí ele veio fazer o Superman, né? Que é o herói mais famoso da DC, né? Gigantesco, é um personagem que todo mundo conhece. E, gente, eu achei muito bom.
assim, em questão de CGI, eu achei ok, não é uma coisa que me incomodou, eu sabia que não seria mil maravilhas também, mas eu achei que ficou muito bom, né, um filme mais colorido, né, porque o Superman é colorido, então vem aquela vibe do Superman antigo, né, de Christopher, e beleza, e aí você pensa, putz, bom, né, da DC, muito legal, primeiro filme, né, abrindo essa nova era da DC, e aí vem Supergirl, você pensa que vai ser no mesmo nível, porque, né, tem o James Gunn, ele produziu, ele não dirigiu aqui, né, porque Superman, ele escreveu, dirigiu, Supergirl ele não dirigiu, Não sabia. ele só é o produtor executivo, se não me engano. Mas, gente, como tem diferença? Aí eu fiquei refletindo, é do mesmo estúdio, por que tem essa diferença de qualidade de filme? Sendo que é do mesmo estúdio, a gente vê muito isso na Marvel também, né? Porque, Laura do céu, se a Marvel faz filme genérico, sabe? Todos esses genéricos de super-heróis, não que todos não sejam, tá? A gente vai entrar na questão do Homem-Aranha novo também, mas assim, muitos são genéricos. A gente também já tem episódio falando dessa questão, né, dos filmes de super-heróis, mas assim, Supergirl beira o genérico, assim, no extremo. Eu não sei como que o Kenji gostou desse filme, pelo amor de Deus, Kenji, você não assistiu esse filme pra você ter gostado. Não é possível alguém ter gostado. E olha que eu defendo filmes de super-heroínas. Eu acho que a única exceção, que se você for perguntar pra um homem, ele vai falar que a única exceção é Mulher Maravilha. Porque realmente é um filme muito bom de uma super-heroína. Mas agora Supergirl, gente, o que fizeram com o CGI? Jason Momoa com aquela maquiagem péssima que parece do The Kiss. Eu faço maquiagem melhor. Horrível. Juro. Laura do céu. Assim, não tem nem comentários. Quando você assistir, se você gostar, eu retiro tudo que eu disse. Porque eu quero alguém comente que alguém gostou desse filme. Porque eu fiquei refletindo. Por que eles investem tanto? Fazem todo o marketing num filme do Superman, que é um homem, né, protagonista. E aí da Supergirl, que é do mesmo estúdio. Eles, sabe, não sei, parece que eles não gastam, não fazem todo o esforço igual fizeram com o filme do Superman. Porque, assim, não parece que é um filme do mesmo estúdio, sabe? Eu achei muito ruim. Aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Será que o marketing em filmes de super-heróis, homens, é maior que o das mulheres? Porque, tipo assim, eles não ligam muito, meio que whatever pros filmes das super-heroínas. Porque Marvel, lá da Capitã Marvel, eu gostei muito do primeiro. Mas The Marvels, o que é aquilo? Gente, o que é aquilo? Vergonha alheia. Que é, sabe? Quem que dirigiu esse da Supergirl? É um homem? É um Que homem. dirigiu? Ou foi Craig, não sei o que, é um homem. Então, na minha opinião, gente, assim, eu imagino também que vai ser um filme um pouco fraco. Eu Um pouco? também acho, assim. Assista, Laura. Coitada, Não, assim, gente. eu acho que, tipo assim, eu também acho o Jason Momoa, ele, dependendo do papel, Péssimo. né? Ele é péssimo, Horrível. dependendo do papel, ele é. Nossa, gente. Diga um papel bom do Jason Momoa. Nenhum. Eu não achei nenhum até agora. Não, até que em Duna ele não tá tão ruim assim, como... Eu achei que você ia falar em Duna, mas porque a gente Aquaman, ó, nossa. Não, é. Agora ele como lobo, nossa, Laura, veja. Mas Pelo assim, amor de Deus. eu sinto, gente, eu sinto que assim, eu sinto que falta, parece que uma vontade dos diretores, principalmente quando é diretor homem. Eu sinto assim, tem dois pontos. Quando é diretor homem dirigindo filme de mulher, eu sinto que falta o interesse deles de querer dirigir melhor. Porque você vê que a direção do James Gunn com o Superman é outro nível. E sabe, parece que com Supergirl, eles não fazem questão de dirigir bem a atriz, porque eu acho que assim, a atriz, ela é muito boa em House of the Dragons. E assim, tudo que ela fez fora de House of the Dragons não é bom. Ou seja, não dirigiram ela bem. Por que uma pessoa consegue dirigir ela bem em House of the Dragons e não consegue dirigir ela bem em outros filmes? E daí eu sinto isso também, que tipo, eles não querem, parece que eles não querem dirigir bem um filme de mulheres, não querem fazer questão daquele filme ser bem dirigido, sabe? E quando é uma mulher que tá dirigindo um filme, porque a gente teve vários filmes, por exemplo, eu não lembro se The Marvels foi uma mulher que dirigiu, mas a gente teve outros filmes de protagonista feminina que foram, Mulher né? Maravilha. Foi a Patty Jenkins. Mulher Maravilha. Sim. Só que a gente... mas teve outros também, porque acho que a Patty Jenkins, ela deu certo. E assim, eu sinto... É por causa, acho que também do poder que ela tem dentro, né, da indústria cinematográfica. Mas eu sinto que quando é outras diretoras, daí acontece todo um rolê por trás da equipe, sabe? Tipo assim, do desinteresse, o descaso de quem tá por trás. Fala assim, é uma diretora mulher que vai dirigir, então não vamos dar muito apoio, sabe? Então assim, eu sinto
sinto essa minha raiva, essa minha frustração. Porque eu também concordo com você. Tem muitos filmes que são muito ruins. The Marvels, apesar de eu ter gostado, mas é um filme completamente sessão da tarde. É um filme hiper mega fraco. Eu gostei porque, gente, eu gosto de filmes fracos, entendeu? Só que eu não sou muito um parâmetro. Então eu super entendo Você vai gostar não de gostar. Supergirl, então. Então, por isso que eu falei, talvez eu goste, porque eu gosto de filme galhofa, eu gosto de filme que, tipo assim, só me faz divertir. Por exemplo, que nem um filme que eu odiei, que era pra ser um filme galhofa, não galhofa, mas um filme pra divertir, e eu odiei, o filme do He-Man, sabe? Tipo assim, gente, eu odiei esse filme. Esse eu não vou nem assistir, gente, só se me pagarem E tipo pra assim, assistir. você vai ter essa discussão com um homem, porque com certeza homem ou mulher que, tipo assim, que é, sei lá, da época da nossa mãe, que eu perguntei pra minha mãe, né, se ela é da época que ela era apaixonada pelo He-Man. Ela falou assim que ela não era tanto assim, ela, tipo, conhece todos os personagens, inclusive eu assisti com a minha mãe o filme, né? Ela conhecia todos os personagens, mas ela não era apaixonada porque ela não assistia tanto assim. Mas ela falou que sim, na época muitas mulheres eram apaixonadíssimas pelo He-Man. Eu falei assim, então muita gente assistiu esse filme novo e tipo, endeusou o carinha lá que fez o He-Man por causa, sabe, tipo assim, por causa dele ter músculo e por causa dele ser bonito e tal, não sei o que lá. Mas se for ver a estrutura do filme, é muito ruim. O roteiro é ruim, tipo, o CGI é ruim, os personagens são ruins. Aí, sabe, meu Deus do céu. Mas, gente, eu reparei isso no trailer já. Eu falei, o que é isso? Eu falei, eu não vou assistir isso, não. Tipo, por incrível que pareça, o único personagem que eu gostei, gente, é o Caveira, acho que é assim o nome dele, né, que é o vilão lá, que é interpretado pelo Jared Leto. Mas é ruim também, o CGI, não é? Eu acho que é. Ah, o Jared? Oh, meu Deus, esse aí tá em todo filme. Mas se eu não me engano é ele. Mas ele foi o único personagem que eu gostei, sabe? Tipo assim, parece que o único personagem que realmente tava fazendo a função dele de vilão, sabe? Tipo, não tava querendo só lacrar ou ser músculo, ou tipo assim, ser o gostoso na frente da tela. Nossa, como me irritou aquele He-Man. Imagina. Então, assim, tipo, sabe, parece que sempre quando é filme feminino, gente, às vezes, se você fica falando, parece que é mimimi da nossa parte. Mas não é, se você for ver, tem muito descaso e tem muita gente reclamando isso na internet, não é de hoje. Tipo, todas essas diretoras femininas que dirigiram filmes e que não foi bem de bilheteria, que foi massacrado pelo público e falou assim, nossa, que filme ruim, isso aqui lá. Você vai ver, ninguém por trás tá ajudando, tá apoiando, sabe? É um descaso total. Eles não ajudam, não dão suporte, sabe? Em questão de marketing, que nem você falou. Tipo, o Superman teve muito mais divulgação, muito mais marketing. O ator veio, apesar de que a atriz também veio pro Brasil, né? Ela divulgar. E, inclusive, adorou Caipirinha, né? Mas, Laura, o Supergirl fechou em 123 milhões, sabe? É. Tipo assim, é muito pouco. Muito pouco, gente. Então, mas aí a gente pensa assim, é pouco, porque a galera não tá querendo ir no cinema ver. Tudo bem que eu sinto que eles lançaram muito perto, tipo, teve muita competição quando saiu Supergirl. Teve muita competição com outros filmes. Então, isso prejudicou bastante também. Mas, assim, se você for ver, se você for perguntar, pode fazer esse teste, gente. Pergunta pro amigo de vocês. Fala assim, viu, se estiver passando Supergirl e qualquer outro filme, sei lá, o filme dos Minions, o que você prefere assistir? A galera vai falar filme dos Minions, porque, tipo, eles falam, é filme de mulher? Não quero. Sabe? Tipo, me irrita isso. É por isso que eu trouxe essa pauta meio polêmica. É, porque a gente teve agora Homem-Aranha. Um novo dia. E aí, como foi, Laura, a sessão? Pois é. Então, não é nada, gente, não é nada contra o Homem-Aranha. Eu amo o Homem-Aranha do Tom Holland, eu amo. Tá? Vamos deixar isso bem claro aqui, bem pontuado. Eu amo essa franquia dele, os filmes, desde o primeiro filme, desde quando ele apareceu no Guerra Civil. Sempre gostei desse ator. O Tom Holland, ele é muito querido. A questão é, os fãs, homens de Homem-Aranha, os meninos, me irritam muito. E eles me irritaram tanto no dia que eu fui assistir esse filme, gente. Vocês não têm ideia a raiva que eu passei com um menino que sentou do meu lado, sabe? Eu adorei o filme, foi muito bom. Só que a minha experiência foi horrível. Ele ficou falando, o moleque que tava do meu lado, ele ficava, a cada frase que o Tom Holland falava, ele repetia. Ele parecia um papagaio. Ele Jura? parecia um papagaio do Tom Holland. Tipo, me irritava isso. Meu Deus, me irritava. pra quê? Toda hora eu cutucava o Kenji, assim, só que eu acho que o Kenji, ele entra, assim, tipo, numa transe quando ele tá assistindo o filme, que ele não percebe essas coisas. Não, quando ele tá assistindo Superman, gente, só pra vocês, né, um adendo aqui. O Kenji assistiu 5 vezes o filme do Homem-Aranha. Só pra vocês verem o quanto é bom, né? E ele é um homem assistindo, tá vendo como é feito pra homem? Porque eu não vou assistir tão cedo de novo, não. Mesmo que o Tom Holland esteja maravilhoso sem camisa no filme, não vou assistir de novo.
Não, eu gostei do filme. Acho que eu vou assistir de novo quando sair na Disney, né? Ah, sim, mas não assim 5 vezes, né? Ah, No mesmo não. dia. Que isso, Kenji? Não, foi um seguido do outro, né? Foi tipo na sexta. Foi. Dos dias de segunda a sexta ele foi no cinema assistir Homem-Aranha e Sim. ainda colocou pra assistir na casa no sábado e domingo. É verdade, gente. Mas assim, a minha experiência ruim de cinema começou já no trailer. Porque no trailer. Meu Deus. Não, primeiro já começou que o menino chegou atrasado no cinema e me atrapalhou ali, né? E ele era grandão, aí ficava com a Ai, perna. gente, eu não gosto das pessoas atrasadas É. no cinema, Aí ele né? ficava Pelo com a amor de pernona Deus. aberta, assim, porque tudo bem, ele é grandão, então eu entendo. Aí ele ficava com a pernona aberta, assim, eu não conseguia cruzar minha perna. Aí, tipo assim, começou o trailer de Doomsday, do Vingadores lá que vai ter. Nossa, gente, sem brincadeira, parecia que esse moleque ia desmaiar do meu lado. Ele tava assim, ele tava, tipo assim, ele tava maluco, sabe? Por causa de um trailer que provavelmente ele já viu 500 mil vezes. Aí ele começava a falar, aí tava assim, tava de casalzinho, tava ele e uma menina, que eu não sei se eles eram casal, mas eles estavam ali sentados, tava ele e uma menina, e tinha um casal do lado deles, perto da parede, né? Aí assim, ele ficava falando com a menina e eu percebi que a menina tava constrangida. Porque toda hora ela falava assim, tá bom, shh. Ela fazia assim, porque ele se empolgava demais, sabe? E ele tinha cara de ter uns 20 anos já, esse menino. Aí ele se empolgava demais, ele começava a falar, daí naquela cena clássica, pra que se você viu, você que tá escutando a gente, se você assistiu o trailer de Doomsday e aparece aquela cena que o Thor tá com o martelo, né, com o segundo Mjolnir dele lá, e aparece o Capitão América quando ele pega o coisa de volta, o martelo de volta, que, tipo, quando saiu esse trailer, todo mundo teve um filho, né, acho que todos os caras tiveram um filho, né, nesse momento. Aí... Eu achei péssimo, tá? Só eu pra odiei minha isso. opinião. Eu odiei isso. Mas enfim, isso é uma polêmica pra um episódio só de Doomsday, Ou gente. é um outro episódio. É verdade, vai ter. Fiquem ligados Vai aí ter. em dezembro. Aí esse menino, ele surtou quando apareceu essa cena. E tipo assim, me irrita, porque ele já deve ter visto 500 vezes essa cena. E ele surtou do meu lado e ele não calava a boca, sabe? E era um trailer. Misericórdia. Aí eu fiquei imaginando assim, nossa, imagina como que vai ser o filme. Aí dito e feito, né? Ele não calou a boca na hora do filme. Só que ele ficava assim, tipo assim, toda hora que aparecia o Tom Holland, ele ficava endeusando o Tom Holland, assim. E toda hora que acontecia alguma coisa que a MJ, né, que a Zendaya fazia, que tipo assim, meio que dava dó do Tom Holland, sabe? Tipo assim, sei lá, a esnobada que ela dava, ou os fora que ela dava, ou o momento que ela falou que não amava ele e tal. Nossa, ele, tipo assim, ele começava, sabe, a xingar a Zendaya. Ele falava, ai, sua idiota, sua... E daí teve uma hora que ele falou assim, sua vadia, olha o que você tá perdendo, sabe? Eu fiquei, gente, fiquei tão incomodada. Aí, tipo assim... E ninguém falou nada na sessão? Não, porque ele falava num tom que só eu escutava. Só eu que tava do lado dele, porque eu tava colada com ele ali. E a menina que tava do lado dele, né? Então a menina que tava do lado dele, tipo assim, ela tentava controlar ele, mas não dava, porque ele era muito... Aí assim, me irritava, porque ele parecia que tava na casa dele, né? Não, mas as pessoas hoje em dia, né, acham que estão na casa assistindo o filme no cinema. Aí ele se esparramava na cadeira, ele mexia no celular na hora que ele queria. Aí ele teve uma hora que ele ficou um tempão filmando a tela do cinema. Ai, gente, me irritou tanto, sabe? Daí depois não é pra falar que homem irrita, sabe? Irrita, gente. Então, gente, né, depois, né, todas as reflexões, eu acho que existe uma diferença na maneira como o público discute protagonistas masculinos e femininos. Igual a gente falou, pega um filme de super-herói masculino ruim, as pessoas falam, que filme ruim. Agora pega uma protagonista feminina, aí o discurso é diferente, né, mulher não sabe fazer filme de ação, mulher não convence como heroína, esse tipo de personagem não funciona. São esses tipos de comentários, sabe? Pois é, isso machuca bastante a gente, né? Tipo assim, como espectadoras femininas, né? Então o filme ruim, ele vira uma conclusão sobre um gênero inteiro. E isso é muito estranho, porque ninguém olha, por exemplo, pra Morbius, ou também, que nem eu falei do He-Man, sabe? E fala, homens não funcionam como protagonistas. Tipo, eu olho pro filme do He-Man, gente, e falo assim, meu, que atuação horrível desse ator. Morbius também, né? Pelo amor de Deus. Alguém gosta desse filme? Morbius também. Até pra gente, tipo assim, não falar, Kraven, gente, eu adoro aquele ator, né? Ele é muito bonito, mas... Nossa, adoro o Aaron Johnson. Mas, gente, que filme... Nossa, horrível. Então, sabe? Tipo assim, roteiro muito ruim desse Kraven. Tipo, não deu certo ele fazendo o papel, não sei, não funcionou. Sabe? Só que ninguém fala isso do filme. Ninguém fala, homens não funcionam como protagonistas.
protagonista. Tipo, o Ryan Johnson, ele não funcionou como Kraven. Não, é. Ninguém olha pro filme masculino fracassado e conclui, acabou. Nunca mais podemos colocar um homem como herói. Mas daí, quando uma heroína fracassa, né, parece que ela precisa responder por todas as mulheres que vieram antes e todas as que ainda virão. Então, tipo assim, sempre vira como fala, um bafafá, tipo assim, sabe, uma polêmica muito grande. E daí a atriz tem que vir depois, parece que ela tem que pedir desculpa, sabe, pelo filme ter sido ruim ou pelo roteiro ter sido ruim. É, Madame Teia, né? Madame Teia é um grande exemplo. Não vou negar que é ruim. Ai, gente. Mas tá vendo? Por que os filmes sempre das mulheres têm que ser ruim? Né? Daí sempre tem que vir, tipo, acontece, tem que ter aquele evento, sabe, na internet, no pós. Porque e se a mulher não aparecer, fala assim, nossa, ela não apareceu pra falar nada, que descaso, né, da parte dela, sabe? É sempre assim. É sempre, tipo, uma cobrança muito maior em cima da mulher. Uhum. E já que a gente tá falando sobre como o cinema de heróis construiu esse imaginário masculino, quero trazer um nome aqui que a gente já comentou e que talvez gere uma certa polêmica, porque todo mundo acho que, não sei, tem gente que não tem esse pensamento ainda, mas depois que para pra refletir, também concorda. É o Christopher Nolan. Acho que dói um pouco, né, Gil, falar mal dele, né? Ai, gente, porque ele faz filme bom, viu? Pois é. Então, a Gil gosta bastante dos filmes do Christopher Nolan. Eu, já por outro lado, consigo muito bem enxergar essa questão do machismo do Nolan em todos os filmes dele, inclusive em Odisseia, gente. Tipo assim, é claro que, é que nem o Kenji comentou, né, quando a gente foi assistir, ele falou assim, mas viu, não tem como, porque isso é um filme histórico, então assim, se você for ver, histórico não, porque nunca existiu aquela história, né, mas assim... Como assim? Você acha que não existiu? Não, assim, não é muito... Eu acredito. Acredito gente, assim na no coração. Grega. Eu acho que ele passou por aquilo. Então, mas mas aí, segundo quem comentou, ele falou assim, isso é uma coisa de época, então, na época, sempre foi assim, né? Só que se a gente for ver, depois que nem eu comecei a refletir, depois que eu voltei do filme, comecei a ver vários vídeos, inclusive de mulheres falando, né, do filme, e a gente começa a reparar que, mesmo sendo um filme histórico, né, onde a Athena, né, que é a principal lá, né, que é a personagem da Zendaya. A Zendaya é a Athena. Então, a Athena, tipo assim, toda a história de Odisseia gira em torno da Athena, é por causa da Athena. Então, assim, ela teria que ser a protagonista, mas, como sempre, o Nolan sempre, né, deixa, tipo assim, um jeitinho de não fazer as mulheres serem protagonistas, ou, tipo, sei lá, tem um vídeo muito bom que qualquer coisa eu posso recomendar no nosso Instagram, falando sobre isso, inclusive é um homem falando sobre isso, né, tipo, é o que é mais incrível ainda. Então, assim, não tem jeito. Até um filme histórico, onde a gente já imagina que os homens, né, eles eram protagonistas na época, mas na mitologia não é. É Atenas que é a protagonista. E o Nolan, ele nunca vai pra esse lado. Tipo, é muito triste, porque realmente ele é um diretor muito bom, gente. Eu reconheço isso, mas, né? Porque assim, igual a Laura já comentou, né? Uma coisa que, quando você vai assistindo os filmes do Nolan, você começa a prestar atenção, né? Aonde que estão as mulheres? Não vou dizer que não tem mulher nos filmes dele, tem. Só que faz você refletir, né? Fica a principal questão qual que é a função que elas ocupam dentro da história nos filmes do Nolan. Então, porque antes de alguém falar, mas o Nolan não é diretor de filme de super-herói, calma, porque ele dirigiu, inclusive, uma das trilogias que eu sou apaixonadíssima, porque pra mim é a melhor trilogia, eu sou apaixonada, eu tenho os DVDs, né, dessa trilogia, que é a trilogia do Batman, gente, e é muito boa a trilogia dele. Eu não conhecia ele na época, assim, tipo, eu já sabia que era ele que tinha dirigido, mas ele não era, pra mim, ele não era tão famoso assim, né? E talvez seja justamente um dos melhores exemplos pra essa discussão, né, que a gente trouxe aqui pra levantar com vocês. Se a gente for parar pra pensar, em Batman Begins, a Rachel é uma personagem muito importante, mas ela também funciona em boa parte da trilogia como uma espécie de âncora moral e principalmente emocional do Bruce Wayne. E ela representa aquilo que o Bruce poderia ter sido, né? Ela representa a vida normal de uma pessoa normal. E então ela representa também o vínculo com
a cidade de Gotham. Igual eu falei, gente, comece a assistir os filmes do Nolan que você vai perceber um padrão. As mulheres nos filmes dele frequentemente ocupam funções muito específicas. Elas são interesse amoroso, é a esposa, é a memória, a motivação, é a pessoa que o protagonista precisa perder, ou são utilizadas para revelar alguma coisa sobre o homem no centro da história. E acho que Odisseia entra aqui. Veja o papel da Charlize Theron. Gente, qual que foi o papel dela naquele filme? A não ser manter ele lá aprisionado, comendo flor de lótus e motivando ele a lembrar. Não, mas lembra, você tem que lembrar da tripulação. Gente, a fala dela era só isso? Lembra da tripulação. Lembra. Não come mais aqui. Só, gente. Nossa, que desperdício de talento. Ela é uma grande atriz. Eu achei assim, o papel dela ali, eu falei, quê? E a Athena, igual você falou, Zendaya, fit Zendaya, né? Os filmes que a Zendaya faz é tudo fit, né? Porque ela nunca é protagonista de nenhum filme, gente. Ela só tá ali, igual a Athena, só tá ali. E se você for ver, que nem, por exemplo, Duna, é claro que o Paul Atreides, né, ele é sim o protagonista o principal de Duna, mas quando ele se apaixona pela... Esqueci o nome da personagem da Zendaya, mas eu li os 2 primeiros livros, né, então assim, isso é muito marcante. Ela tem várias falas, porque ela é uma pessoa que demora muito pra, tipo assim, deixar o Paul Atreides entrar na vida dela, sabe? Então assim, ela é uma pessoa completamente independente, então ela tem essa participação, sabe? Tipo, muito importante na história de Duna. E é realmente, que nem você falou, o Duna tem a Zendaya, aparece bastante, mas é fit Zendaya, sabe? Tipo, ai, mano. E olha que nem é do Nolan esse filme, tá? E ainda é fit Zendaya também. E dá muita dó, porque também, que nem ela é uma baita de uma atriz também, sabe? Que tá crescendo aí. Mas assim, é muito triste. E a trilogia do Nolan do Batman também, mesma coisa. Então, talvez o problema seja que estamos tão acostumados a ver homem como protagonista, que quando uma mulher ocupa o mesmo lugar, parece que ela está tomando o lugar de alguém, parece que é errado aquilo, né, que ela tá fazendo. E ela não está. Ela, né, tipo assim, é o papel que era merecido, que era dela. E ela está simplesmente ocupando um espaço que sempre deveria ter sido maior. Pois é, e aí a gente volta pra uma pergunta aqui pra vocês, né, a pergunta que fica desse episódio. Será que o público realmente não quer heroínas? Ou será que Hollywood passou tanto tempo contando histórias de heróis homens que ainda está aprendendo a contar histórias de heroínas sem tratá-las como uma exceção? Pois é. Mas sabe uma, talvez, que eu nem sei se é heroína, mas eu acho que talvez a galera, né, os homens, assim, estejam... Mas é que não vai ter filme solo também, né, essa é a questão. A Jean Grey. Não sei, eu acho que a galera tá ansiosa. Os homens também, talvez, né, nela. Mas é aí que tá, né, não vai ter filme solo dela. Entendeu? Mas aí que tá também, tipo assim, se tiver filme solo e não for tão bom, eles vão cair massacrando, sabe? Tipo, falando assim... porque teve já o filme, né, Fênix. Teve a Fênix lá, né, que... Eu gostei. Então, e massacraram pra caramba a atriz lá, esqueci o nome dela. A do Game of Thrones. Sophie. Isso. Então, assim... Então, essa é a questão, sabe? Se a Sadie Sink fizer... a gente viu, a gente gostou dela no filme, no Homem-Aranha. A gente viu que ela tem grandíssimo potencial pra ser uma excelente Jean Grey, sabe? Gostei muito dela. Daí, só que se fizer um filme solo dela e não for tão bom, assim, e não tiver todas as coisas que a galera, que o público quer, eles vão reclamar, eles vão cair matando em cima da atriz, da Sadie Sink, sabe? Tipo assim, daí isso que me irrita. Que daí tudo é culpa dela. E ninguém reclama do Chris Evans voltando dos mortos como Capitão América, né? Como Steve Rogers. Ninguém reclama dele. Ninguém reclama do Robert Downey Jr. como Doutor Destino. Ninguém reclama do Thor. Ai, gente, gente, ninguém reclama, né, disso aí, porque eu achei péssimo. Né? Ninguém reclama disso. Então, isso a gente vai fazer, acho que um episódio falando sobre tudo isso que a gente não gostou de Doomsday, né? A gente tá esperando só chegar um pouco mais perto do filme. Mas, aí assim, a gente retira tudo o que a gente falou, se o filme for muito bom. Mas olha... Não, mas o filme pode ser bom, não é essa questão, gente. A minha questão com a Marvel, que é uma coisa que a gente sempre repetiu, é a questão da reciclagem. É eles não saberem usar atores novos, sabe? Eles não quererem se arriscar, eles têm esse medo de se arriscar, porque eles já têm o público, principalmente o público majoritariamente masculino deles, fixos, né? Inclusive, que nem eu comentei com a Gil um pouco antes da gente começar o episódio, sobre meus alunos que são apaixonadíssimos pelo Capitão América. Tipo assim, não é essa questão, porque a Gil também é
apaixonada. Eu também gosto muito do Chris Evans como Capitão América. É só essa questão de endeusar, sabe? E tipo, tanto o ator como o personagem, né? E nunca ter coragem de fazer outra coisa com o personagem, ou de matar. Mano, ele morreu já 2 vezes, sabe? Voltou 2 vezes. Tipo, eles não têm coragem de fazer o personagem sumir do filme e simplesmente fechar o arco dele. Sabe, que nem uma questão também que eu vi esses dias, falando da Jean Grey, que a gente já tá na 3ª atriz da Jean Grey e o Wolverine é o mesmo. Eles não têm coragem de trocar. Eu ia falar agora, o Hugh gente. Jackman, gente, o cara vai estar de bengala, vai estar interpretando o... Mas tipo assim, eles não abrem mão, Não é sabe? Tem tantos atores que poderiam ser. Aí fica essa questão também da comparação, que a galera compara muito, né? Fala assim, não, nunca vai ter um ator que vai ser a nível o Hugh Jackman. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que testar, tem que arriscar, tem que tentar novos atores. Pra que tem tantos novos atores aí se você fica usando os mesmos? Pelo amor de Deus, que é isso? Né? Por isso que, gente, ó, esse, né, pra fechar aqui, o que deu origem a esse debate foi o filme do Homem-Aranha. É um filme que eu não vi, eu devo ter visto algum trailer, mas assim, porque eu não vejo mais trailer, né, acho que eu comentei nos episódios, eu não gosto muito mais de ver trailers de filmes, mas eu me surpreendi, mas eu sempre paro pra pensar, foi muito bom o filme, mas será que foi o hype também, sabe? E olha que, não sei, olha que eu nem tava no hype, então eu acho que esse não, porque eu não tava no hype. Eu achei bom. Diferente do terceiro, que eu tava no hype. Gente, nunca mais assisti aquele filme, não consigo. Horrível, é muito ruim. Nossa, eu nunca mais vi. Só vi uma vez no cinema, amei, maravilhoso. Hoje eu dou 1 estrela, se eu for rever. Não dá, gente, é ruim. Igual, eu gosto muito do Tom Holland também. Acho que ele tá crescendo como ator, apesar dele estar horrível no Odisseia, coitado. É que não dá pra também comparar a atuação, né? Você interpretando um super-herói e um papel um pouco mais... que exige, né, um pouco mais da sua atuação, né? Então, você vê que ele não é tão forte assim, né? Põe ele lá pra atuar realmente, né, no papel que precisa, aí ele é ruim, tadinho. Porque ele ainda parece uma criança, né? Aquela vozinha. Mas ele, como Homem-Aranha, muito bom. Mas é isso, né, gente? Eu acho que... Não sei sua resposta pra nossa, né, principal debate aqui, Laura. Eu acho que sim, que acho que filmes de super-herói são mais voltados para o público masculino. Claro, tem muita mulher, né? Olha eu e a Laura aqui, né, falando, a gente adora filmes de super-heróis. Mas eu acho que a gente não fica com aquela empolgação, igual você falou do menino, tipo, meu Deus do céu, Capitão América, meu Deus do céu, não sei o que, sabe? Tipo assim, não fico, gente, eu não sei vocês, mas eu não fico. O que a gente fica? Porque é homem, né? Então, com todos esses, né? He-Man, ele ficou animado. Enfim, gente. Ai, gente. Ele levantando a espada e gritando He-Man. Pelo amor de Deus, né? Você acha que eu vou assistir isso? Não, eu entendo. Tipo, eu entendo meus alunos gostarem, terem o Capitão América como fundo de tela do celular deles, que eu dei muita risada. Mas assim... essa é demais, hein? Essa também Mas demais. eu entendo. Mas sim, eu também concordo com você. Eu acho que é a mesma coisa. A minha resposta é a mesma coisa. Acho que toda minha reclamação aqui nesse episódio já deixa bem claro isso, né? Mas assim, agora a gente quer saber de vocês. Não tem problema. Podem reclamar, podem falar que a gente tá mimizenta. A gente quer saber a opinião, o que vocês acham, o ponto de vista de vocês que estão aí do outro lado. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo ou lá no nosso Instagram, @salaprecisapodcast. Espero que tenham gostado do episódio e a gente se encontra no próximo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.